Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Se você começar um negócio nas coxas, sem as habilidades para isso, não interessa o quanto a sua mente é próspera. A realidade, você não vai ter um resultado próspero. Sim. Aqui no Brasil a gente tem uma combinação muito nefasta, né, João? Porque a gente tem ao mesmo tempo uma população que é... A gente tem ao mesmo tempo uma população que ela é financeiramente quase que completamente analfabeta, as pessoas não entendem de finanças, e temos uma grande complexidade para empreender. Então isso mata muita gente. Por mais que a pessoa estude essa parte de mindset, se ela não realmente começar a estudar para se aprimorar na parte financeira, ela não vai adiante. Tanto que aqui no livro, numa sugestão sumária de orçamento que ele dá, onde ele fala que basicamente você tem que fazer o seguinte: viver com 50% do que você ganha, aí você pega 10% para investir para liberdade financeira, sim, mais 10% para projetos de longo prazo, 10% ele destina para instrução, para educação. Sim. Só que a educação que ele faz não é qualquer educação, não é você fazer um curso, por exemplo, sei lá, de... não sei, teatro. A não ser que você seja um cara que vai trabalhar com isso, mas ele fala, é instrução financeira. É isso aí. Ele quer que você pegue 10% que você ganha no ano para você aprender sobre finanças. Porque esse cara podia estar falando tudo, mas será que ele está seguindo o arquivo de riqueza que fala que os ricos gerem bem as suas finanças? Que os ricos colocam dinheiro para trabalhar para eles? Ou ele só falou e não tá fazendo? Com certeza só falando pra fazer. Então esse é o ponto. Não tem mindset que sozinho faça as coisas acontecerem. Porra. Não tem como. Tem uma frase, né, do Derek Bock: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Eu não sabia que ele era o autor dessa frase. Derek Bock. Vou citar aqui Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E tem um ponto bem interessante sobre isso aqui ainda no livro. Porque eu já falei que eu baseei a minha sugestão de orçamento do Viver de Renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida. Hoje já não se aplica mais porque hoje os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas, então fica muito diferente. Mas a sugestão dele é: viva com 50%, invista 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Exatamente. Na minha, não tinha doação de 10%. Eu botava em viver 55%, 5% a mais, e 5% para o colchão financeiro. A pessoa falava: nossa, Bruno, que mesquinharia. Mas eu estava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. O Buffett, quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele: você não vai doar dinheiro, não? Ele tinha acabado de ficar bilionário, né? E ele falou: não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo eu vou poder doar muito mais lá na frente. Então foi a mesma coisa que eu fiz. E todo ano, desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Sim. Já teve ano que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir o meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para a educação financeira, para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio T. Harv Eker dá o exemplo dele. Ele se julgou milionário, assim, com o burro estacionado na sombra, quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de equipamento de ginástica. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então ele tinha, né, somando o que ele vendeu mais o equity, que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou: tô muito tranquilo. Só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que naquela época, né? O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro, porque ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho 1 milhão e perdeu 1 milhão todo. Exatamente. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Daí ele falou: então eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. Perfeito, galera. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz, pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então, se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua, né? E você sabendo disso, já tendo essa consciência, porque ele fala sobre como é que você muda o seu modelo de dinheiro, né? O primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem. Está inconsciente. O segundo é, você tem a consciência, agora você vai entender por que aquilo está acontecendo. Poxa, por que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? Aí você descobre de onde veio. Meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa. E aí você muda e vê: olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. Perfeito. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar é uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana,
que os meus instrutores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Já ouviu essa história? Já. Conta aí. Que é a seguinte, né? Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Aham. Só que o porco, ele tá comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Perfeito. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. E estudar o máximo possível e partir pra ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. Talvez até o seu amigo, tem uma hora aqui no livro que ele fala uma coisa que pode ser interessante para ele. Se ele for assistir a gente aqui ou no próximo papo, que é o seguinte, ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né? É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comércio antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite para isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa, Sim. você vai lá e atira, e depois você vai apontando para melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks, e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset. Esse é um mindset que muda o jogo, cara.